Beleza, então a gente já entendeu essa questão da redução de objetos e a gente viu um nível a mais a partir da dúvida que aconteceu, que é de como relacionar, o que é um objeto de verdade. O objeto não é simplesmente a junção de dados com código. E aí, na hora que a gente vai analisar, né, tem discussões na internet sobre o que é melhor fazer, qual é a coisa certa a fazer, tem um vídeo muito bacana do Brian Will, que ele diz que programação orientada a objetos é ruim. E aí ele começa com uma provocação muito interessante, né, e esse cara tem vários vídeos bacanas para assistir, é tudo em inglês, mas ele provoca e depois ele vai fazendo uns meia-culpa, calma aí, veja bem, os negócios assim no caminho. Mas esse slide me chamou muita atenção, que é "We don't need encapsulation", né? Nós não precisamos de encapsulamento. E para mim, precisa. Precisa muito. Mas não encapsulamento que a gente está acostumado a ouvir lá na faculdade, no cursinho de orientação a objetos, introdução à orientação a objetos, do atributo privado. Não, nada disso. Veja que o nível de pensar em encapsulamento tem a ver com a interface do código e com a alocação da memória. Onde vai estar a memória? Quem vai tocar nela? Quem vai cuidar dela? É isso para mim que importa. Quantas pessoas estão alterando aquela memória? Quantas pessoas estão lendo diretamente daquela memória? Qual o efeito colateral de um cara mudar e o outro pegar para ler depois? Então é essa preocupação, por isso que eu tive que voltar e mostrar o modelo de execução de cada um deles, para a gente entender que não é o que a gente vê, é o que a gente não vê que importa. Então, o encapsulamento não é sobre atributos, é sobre comportamento, é sobre o processo que envolve aquele código, aquele dado. Ok? O Matheus Fernandes está perguntando, não seria responsabilidade da cesta saber quem é a maior maçã? Esse detalhe de quem deveria saber, como deveria ser, acaba sendo uma outra discussão que eu vou trazer para você mais à frente. Tá? Vamos andar mais um pouquinho. Então, essa questão do encapsulamento para mim é muito importante, porque ela bate num outro vídeo do próprio Brian Will, que é quando ele fala o seguinte, ó, deixe dados serem dados, deixe as ações serem ações. Quando ele está, na verdade, promovendo, dizendo assim, ó, programação procedural é muito melhor. E nos níveis que ele mostra, eu não discordo muito, não. Mas essa premissa de deixe, foi isso que foi o gatilho, assim, para eu decidir fazer essa aula para vocês. Porque deixe dados serem dados e ações serem ações, não. Porque existe uma coisa a mais. Existe a relação entre os dados e as ações. A relação entre a memória e o código. E é essa relação que vai facilitar ou dificultar o nosso trabalho no crescimento do projeto. Não se trata de como programar, se trata de que relações o seu código vai motivar. Esse é o ponto. Para mim, isso é a chave. Tá? E aí tem um outro vídeo interessante de um cara, né, que é um camarada que eu conheci até lá nos Estados Unidos, que é o Jack Diggett, nome difícil pra caramba dele, que ele é de Boston, e ele fez uma palestra em 2012 na PyCon, falando para você parar de criar classes. E ele dá esse exemplo aqui. Vamos parar de criar classes. Né? Porque as classes isso, as classes aquilo, esse processo todo aí. Ele dá essa classe aqui para a gente, né, que é uma classe greeting, que é de saudação, em que ela tem um inicializador e tem ali qual é a saudação, se é oi, se é tchau, se é tudo bem, bom dia. Armazena esse cara, né? Armazena o cara no estado do objeto. E então tem um método greet, que é, eu digo, passo só o nome da pessoa e ele vai retornar uma string, que é a composição do greeting, né, com o nome. E aí ali embaixo ele instancia greeting igual a greeting olá, né, print greeting.greet Bob. E ele vai, mete o pau nisso, diz que isso é muito ruim, que não sei o que, E eu fiquei com a cara assim. Aí ele vai para o próximo slide. Aí no próximo slide, o que ele está falando para a gente? Ele está falando, ó, você não precisa criar uma classe para isso. Tem ali, ó, def greet name. E aí você simplesmente vai lá e resolve o seu problema. Você dá a função greet resolve o problema. A função greet ela já vai interpolar junto
E se você precisar, né, porque agora a função greet tem 2 parâmetros, tem o greeting e tem o target. E ele fala, se você precisar que a função greet, que tem 2 parâmetros, passe a ter um só para ter um padrão do cumprimento ser o olá, então você usa o partial do functools. E aí eu digo assim, mas isso é trocar 6 por meia dúzia, cidadão. Porque no final das contas, né, qual é o problema? Se você pensar na alocação de memória, você vai ter um código, correto? E esse código ele tem memória que ele vai usar. No da esquerda, né? Vou botar o vídeo para cá. No da esquerda, que é a parte da classe, ele guarda no greet, vai ficar lá no heap, esse cara, esse objeto vai estar lá, e ele vai ter esse greeting lá guardadinho, e quando eu chamar o greet, ele vai pegar esses caras juntos e vai trabalhar. No partial, ele está fazendo a mesma coisa. Porque a função parcial, né, função em Python também é um objeto, e você também está guardando esse dado através de closure. É uma outra forma de fazer a mesma coisa. Mas você continua tendo uma memória alocada lá. Você continua tendo informação naquele lugar. Então, isso acaba sendo, no final das contas, um pouco do que você prefere sintaticamente. Porque não tem como você não alocar o cara lá para manter ele disponível em todas as execuções. Aí você fala, pô, mas qual que é melhor? Os dois são possíveis. Os dois estão disponíveis. Como é que isso se encaixa no código que você está fazendo? Como é que isso vai ser usado? Para mim é isso que vai ser determinante. Como que isso vai ser usado? Entende? Porque se você não entende o porquê das coisas, como é que você vai tomar uma decisão de design? O design ele sempre tem a relação, a dificuldade, né, o desafio de balancear forma e função. Tá? Beleza até aqui? Ficou claro isso? Show de bola. Então, no final das contas, quando a gente discute essas questões todas de paradigma de programação, qual é a forma certa, a melhor forma e tudo mais, você entra num problema. Um problema de que é um monte de regra. Tem um monte de cagação de regra. E o problema é que regras não escalam. Regras não escalam. Veja, por exemplo, a legislação brasileira, que é gigantesca. Tem regra para tudo e ninguém consegue fazer nada. Qual a alternativa a regras? A alternativa a regras são princípios. Princípios, eles se contradizem. Princípios, dependem de contexto. Princípios são muito mais sutis do que regras. Porque, no final das contas, quando você tenta pegar o seu problema e programar usando essas regras, que tipo de regra eu estou falando? Regras simples. Regras de getter e setter. Regras de atributos são privados. Regras de... tem que botar lá usar um padrão de projeto tal. Regra de MVC desse jeito. Regra... Você começa a ter uma porrada de regra. Você não consegue tomar a decisão adequada. Por quê? Porque a regra não vai resolver o seu problema. Regra não escala. Não é possível você ter uma... Se fosse, já teria um algoritmo que substitui os programadores. Sabe? Então é muito mais sutil, é muito mais delicado. A gente tem que entender que não existe a colher, que não existe a resposta do que vai resolver tudo de todo jeito, do que vai te dar a segurança de estar fazendo um bom trabalho. É você que vai sentir a segurança de estar fazendo um bom trabalho ao longo da caminhada. Não é a regra, certo? Essa é a parada muito importante. A regra limita da seguinte maneira: os sistemas são distintos e eles têm capacidades, naturezas diferentes. Basicamente, tem quatro naturezas de sistema. Tem sistemas simples, né, onde você tem poucas variáveis, regras muito simples, é um sistema determinístico. Ou seja, toda vez que você roda aquele sistema no mesmo contexto, acontece a mesma coisa, né? Ele é não adaptativo, ele não muda com o tempo. Rodar o sistema não muda a natureza, não muda o estado do sistema, certo? Então ele é fácil de entender e fácil de usar. Simples, certo? Você tem um viés linear na coisa. Outro tipo de sistema são os complicados. Um sistema complicado, né? Por exemplo, uma vending machine, né? Uma máquina de pagar
estacionamento, né? São coisas complicadas, com muito botão, com muito troço, com muita coisa. São coisas complicadas. Eles têm o quê? Eles têm muitas variáveis. Eles têm regras geralmente simples, né? Você não consegue fazer a operação, você clicou, ele não responde, aquele negócio todo. Ele costuma ser determinístico, certo? E não adaptativo. Mas ele cresce muito. Fica muita coisa, certo? Fica difícil de entender e usar a coisa. Tá? A outra coisa que a gente tem são sistemas complexos. E aqui que a porca torce o rabo. Porque o sistema complexo, ele tem muitas variáveis, ele é dinâmico, ele é não determinístico e adaptativo. E aqui já vem uma regra do jogo. Qualquer sistema que tem interação com o ser humano é, por definição, um sistema complexo. Porque vai variar muito. Uma pequena mudancinha num contexto, no estado, é como se fosse linha do tempo, sabe? Um pequeno evento, ele te cria um novo universo paralelo. Porque ele é adaptativo, ele muda. Né? Você muda o estado dele, ele se reajusta. Então, o sistema complexo ele é muito menos focado em partes e muito mais focado em interações. E outro tipo de sistemas são sistemas caóticos. Sistemas caóticos geralmente têm poucas variáveis, ele é dinâmico, não determinístico e adaptativo. Né? Então, ele desenvolve propriedades emergentes sensíveis à perturbação. Por exemplo, o clima, a atmosfera, né? O modelo atmosférico, as equações de Lorentz, que são o modelo atmosférico, elas são muito simples. Muito simples. Mas se elas são muito simples, como é que a gente não consegue ter uma previsão do tempo para mais de 15 dias? Porque o sistema ele se retroalimenta. Uma coisa que muda impacta o próprio sistema. Então, apesar da equação ser muito simples, o comportamento dele é imprevisível. Eu tenho confiança probabilística que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Certo? Então, uma forma de a gente visualizar é que o sistema simples ele é linear. O complicado ele já tem mais outras dimensões. O complexo ele tem uma natureza fractal, onde você vê que uma coisa parece com a outra, que interage com a outra, né? São sistemas de sistemas. E o caótico, ele é amorfo. Você não consegue delimitar a fronteira dele. Ele simplesmente acontece de forma muito espontânea e muito incontrolável. Você não consegue se posicionar nele para saber o comportamento do que vai acontecer. Então, a gente tem que entender que quando a gente está programando, né, a gente sempre vai estar no universo do complicado e do complexo. Sempre, sempre, sempre. Dificilmente você vai conseguir fazer uma coisa simples, de verdade. Porque o próprio computador, ele já é complexo. São muitas partes, são muitos sistemas interagentes. Né? Então, o complicado, ele tem muitos componentes, elementos distintos e passos. Então, quando eu tenho etapas muito claras, né? A programação estruturada ela tem essa tentativa de domar a complexidade, domar o complicado. Né? Porque eu passo a ter passos, começo, meio e fim, input, processamento, output, essa coisa mais sequenciada. Você tenta o tempo inteiro colocar a coisa em ordem para simplificar. E o complexo ele tem muitas relações, né? Muitas conexões, muitos workflows, muitas formas de fazer, muitos caminhos possíveis. E isso dificulta o nosso trabalho. Porque uma pequena mudança tem um grande impacto. Eu saio da linearidade. Certo? E a forma que a gente tem para medir o quão complexo ou complicado está o nosso sistema é fazendo uma análise da complexidade, né, não é, troquei a palavra, fazendo uma análise da complexidade ciclomática do código, que é quantas coisas se relacionam com quantas coisas. Entende? Se eu tiver um sistema que muita coisa se mexe, um sistema web, tem cache, tem banco de dados, aí tem vários servidores, são múltiplas instâncias, né? Vários usuários usando ao mesmo tempo, servidor web, load balancer na frente. É naturalmente um sistema complexo. Porque o que vai acontecer ali, num caso, né, se eu não tiver cuidado, vai misturar a thread, um usuário vai mexer com a coisa do outro. Sabe? Eu não tenho como controlar o comportamento do sistema, eu tenho só como estimar. Por isso que eu tenho que fazer profiling, por isso que eu tenho que ter log, por isso que eu tenho que ter elementos coletados em tempo de execução que consigam me mostrar o comportamento do sistema. Para a partir daí eu detectar o que está adequado ou não.
certo? Então, essa é a parada mais importante. Então, nosso trabalho, né? Qual é o obstáculo para a gente fazer o que tem que fazer? Foi fazer um código com bom design. Qual para vocês é o maior obstáculo? Diz aí. Qual é o maior obstáculo para você fazer um bom design de código? Não tentar adivinhar o design? Não tentar adivinhar o design. Beleza, mas qual é o obstáculo? Entender o processo. Entender o processo. E também a melhor forma de fazer. Melhor forma de fazer. Para mim é planejar para o futuro. Planejar futuro é o obstáculo. Certo. Para mim, entender os limites. Para mim é deixar simples, para que outros bem e entendam. Certo. Entender o problema. Entender o problema. Tudo que vocês estão falando acontece em um único lugar. Em você. Você. Eu. Nós somos o obstáculo para um bom design. Porque a gente se impõe no processo. A gente se mete, a gente quer determinar as coisas. A gente não lida com a dinâmica de descobrir o que vai acontecer. E eu vou provar para você isso. Porque o que você vê nessa próxima imagem? Vou botar a foto e você me descreve rapidamente o que é, beleza? O que você vê? Vamos lá. Um cara de salto alto apoiando a menina porque ele iria cair. Beleza. Quem mais vê o cara de salto alto? O cara tá sentado. O cara é pescoçudo mesmo, hein? O cara tá sentado e a menina com a blusa xadrez e a menina tá de salto alto. É isso. Caraca, é isso mesmo. Então veja só que eu te dei uma informação, você olhou, né? O Rafinha viu o cara de salto e aquilo para ele bateu. É isso. Veja que ele está com um fato na mão. Isso acontece com a gente o dia inteiro, todo dia. Quem é casado aí, então, perde a conta. A gente está com um fato na mão. Então, assim, tá óbvio, está na nossa frente. E a gente não processa adequadamente. Então, isso é muito importante, porque significa que aquilo que você vê modela a sua cabeça. Você vai tomar decisões a partir da sua compreensão. E se a sua compreensão foi equivocada porque a coisa é sutil? Porque os padrões são tênues. Não se trata de saber a melhor forma. Para saber a melhor forma, primeiro você tem que ter a forma. Enquanto não houver um código funcionando com uma forma, não adianta tentar fazer a melhor forma. E o nível de detalhe que a gente precisa para poder tomar decisão é muito grande. Quer ver? Vou provar para você. Na hora, eu vou passar agora uma série de slides e você vai colocar aí, vai digitar no chat. Na hora que você souber o que é o desenho lá que eu vou mostrar para você nos slides, você escreve assim, eu. Beleza? Então, quanto detalhe é necessário para você saber do que se trata? Alguém sabe do que se trata essa imagem aqui? Ainda não, né? E agora? Você já sabe o que é? E agora? Já tem informação necessária? E agora? Terceira etapa. Ainda não sabe? Quarta. Alguém já sabe o que é? Patrick já sabe. Quinta. Alguém sabe o que é? Sexta. Alguém sabe o que é? Sétima. Alguém sabe o que é? Oitava. Alguém sabe o que é? Nona. Alguém sabe o que é? Décima. Alguém sabe o que é?
11ª. 12ª. Exato, 13ª. Vocês precisaram de 10 etapas para reconhecer o Mickey. 10 etapas. Olha quanto tempo vocês ficaram para o sistema solar, começaram a ver um monte de coisa. 10 etapas para conhecer o Mickey. Agora tem uma coisa. E se você nunca tivesse visto o Mickey? E se você nunca tivesse visto o Mickey? Você ia saber que é um Mickey? Ou você ia ver só um monte de círculos? Então, essa é a grande questão. Se você nunca viu um código orientado a objetos, você vai saber o que é orientação a objetos? E se você nunca viu, né, um código do sistema de e-commerce, você sabe o que é um sistema de e-commerce? Você bate o olho e sabe o que é? Então tem esse problema. A gente só consegue programar aquilo que a gente entende, aquilo que a gente conhece. O problema é que, normalmente, a gente só programa coisas que a gente desconhece. Ainda que a gente conheça uma parte, se a gente já tivesse feito algo que faz exatamente aquilo, a gente copiava o código e usava. Então isso tem a ver com o repertório. O repertório imagético. O que você tem na sua cabeça para conseguir imaginar. Porque a máquina da sua cabeça que detecta padrões, ela funciona em cima de repertório. Mas existe uma forma de você construir repertório. E quando você inova, quando você cria, você está construindo repertório. Então, olha essa imagem aí que interessante. Então, aqui, ó, 5 de dezembro, o Picasso foi lá e desenhou um touro. Fez um esboço. 12 de dezembro, ele foi lá e detalhou bem esse cara. Tradicionalzão. Aí ele começou a mexer nas formas. No dia 18, fez mais um pouco. Aí ele tentou dar ênfase nas coisas no dia 22. Aí começou um processo de tentar extrair qual é a essência de um touro. Foi aqui no dia 24, reduziu um pouco, né, tirou um pouco de detalhes, tirou detalhes. Aí veio aqui no dia 26, ele tirou mais detalhes. No dia 28, ele pegou e tirou um pouco mais de detalhes. Fez isso no dia 2 de janeiro, mais detalhes. No dia 5 de janeiro, ele tirou mais detalhes. No dia 10 de janeiro, ele tirou detalhe pra cacete. Tanto detalhe que ele desconfigurou, ele desfigurou. Né? Aquilo já não contém mais a informação do que é o touro. E aí o que ele fez? Ele adicionou detalhes. Então, o processo de design é um processo iterativo, de bate e volta. São incrementos. Você passa, e passa, e passa, e lapida, e lapida, e lapida. Aí você descobriu que tirou demais, você bota de volta. Esse processo de bate e volta, ele é natural. Ora, mas se esse processo é natural, na programação, como é que eu consigo entregar o troço no prazo? Não vira um conflito de interesses? Se o processo é natural, como é que eu consigo resolver isso? E aí que vem a questão. Quando você faz a coisa aqui no dia 5, se tivesse que entregar o que é o touro, ele entrega, porque ele já tem um esboço. Ele vai, toma aqui. Ó. No dia 12 também. No dia 5 de janeiro também. Nesse dia aqui, também, mas ficaria caído. Nesse outro dia aqui já fica melhor. Então, por isso que é importante você entender que o processo de programa não é qual é a forma certa de fazer. Não, você precisa de ciclos. Você precisa fazer funcionar, fazer direito e, se precisar, fazer ficar rápido. E repete, e repete, e enxuga o escopo, e reduz, e vai incrementalmente. Então, você precisa orbitar a solução do problema. Se for direto nela, vai dar problema. Você não vai conseguir. Porque vai te dar ou paralisia, ou você vai simplesmente considerar que aquilo que não está adequado está pronto. E aí você dificulta o futuro. Então, é um processo de negociação o tempo todo. Entre o que você faz hoje, para resolver o problema hoje, e qual é o impacto que você faz hoje para amanhã. Conforme você vai tendo mais maturidade, mais senioridade, vai ficando mais fácil. Mas veja que o importante aqui, gente, é que eu estou falando de uma coisa muito importante, muito essencial, que é o processo.
é mais importante do que o conhecimento. Ser é mais importante do que saber. Iterar é mais importante do que o ideal. Então, a gente precisa priorizar a forma de fazer, o processo de programar. Não é simplesmente inventar da cabeça. Por isso que o TDD é importante, por isso que fazer funcionar primeiro é importante, dar uma melhorada é importante, ver se fica rápido é importante e por aí vai. Só que o desafio é, todo momento, a todo tempo, você tem o desafio de ter uma coisa pronta. É a dinâmica do always done. Não importa se é uma gambiarra ou se é o sistema ideal. Toda vez que você trabalha nele, ele tem alguma coisa pronta. De alguma coisa você pode dizer, ó, isso aqui funciona. Pode não ser bonito, pode não ser da melhor qualidade, mas funciona. E o problema é que você tem que continuar iterando para melhorar esse cara. Faz sentido isso?